Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Mateus 13, de 31 a 35. Farei a leitura, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 13, a partir de 31. Tem por título a parábola do grão de mostarda. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que todas as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Verso 33, a parábola do fermento. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 34, o uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Irmãos, nós temos tratado sobre as parábolas do reino, e são 7 parábolas ao todo. E nós vimos na semana passada, entenda-se contexto imediato, que Jesus apresentou como começa o reino de Deus e como ele se desenvolve. Então, na parábola do semeador, nós temos o Senhor nos ensinando como começa. O reino de Deus começa com a proclamação do Evangelho, tornando Cristo conhecido entre os homens, e aí a fé então vai alcançando o coração dos pecadores, produzindo neles arrependimento e, consequentemente, os fazendo crer nessa mensagem. A mensagem falada pelo Senhor Jesus, ou a parábola mencionada por ele, a parábola do semeador, ensinava que um semeador saiu a semear, parte da semente caiu entre os espinhos, outra em solo rochoso, outra foi furtada por Satanás, mas finalmente parte dessa semente caiu em um solo que frutificou a 100 por 1. Então observem que Jesus está apontando como se inicia o reino. O reino de Deus se inicia a partir da pregação. Jesus veio, encarnou para assumir as nossas mazelas, se fez pecado por nós, mas o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele foi regado de pregação. Inclusive, o capítulo 13, de Mateus, é um grande discurso que o Senhor faz sobre o reino de Deus. Então, ele começou apontando o reino de Deus dessa perspectiva. Depois, então, ele contou outra parábola, que foi a do joio e do trigo. E nessa parábola, ele demonstrou como cresce esse reino. Então, ele não cresce apenas de trigo, ele não cresce apenas formado de pessoas que verdadeiramente são salvas. Porque ele mesmo vai apontar que Satanás veio então e semeou uma má semente em meio ao trigo. Naquela parábola, os trabalhadores questionavam ao seu Senhor: o Senhor quer que nós separemos o joio do trigo? E a resposta dele foi não. E a razão foi: para que vocês não retirem trigo junto com joio. Não separem. Deixe que cresça junto, joio com trigo. No final dos tempos, ou seja, no dia final,
o Senhor enviará os anjos para agora sim, eles separarem trigo a trigo para o celeiro do Senhor e amarrar todo o joio e queimar em fogo inextinguível. Ou seja, há pessoas que estão na igreja, mas elas não são convertidas. Os convertidos são o trigo. E sabemos disso pela produção de frutos. Joio não produz fruto. Joio só serve para se emaranhar em meio ao trigo. Só produz fruto o trigo. O joio não produz fruto. Ele só faz se emaranhar. No entanto, a ordem do Senhor foi: deixe que cresçam juntos. Por quê? Porque o Senhor não queria retirar junto com o joio algum trigo. Isso faz valer a palavra do Senhor Jesus, né? Que aqueles que o Pai lhes deu, de maneira nenhuma seriam lançados fora. Então o Senhor da seara prefere aguardar o final dos tempos para separar finalmente o joio do trigo. E aí, irmãos, eu lembro perfeitamente que domingo passado eu questionava a igreja sobre a produção de frutos. Não existe salvação sem fruto. Todo salvo produz frutos. Todo salvo. Pastor, eu sou salvo e não produzo fruto nenhum. Então você está enganado, você não é salvo. Então Jesus Cristo, ele não é o rei, ele não é o dono do seu coração. Você achou que havia se convertido, mas a bem da verdade você nunca conheceu o Evangelho, embora esteja inserido dentro da igreja, talvez até membro da igreja. Percebe? Se não há fruto, é joio, porque joio não produz fruto, somente o trigo produz. Então Jesus demonstrou que é assim que cresce o reino de Deus. Agora, ele vai continuar tratando sobre o mesmo tema. Ele vai mencionar duas outras parábolas que também tratam sobre o crescimento. Então, se a parábola do semeador trata como começa o reino de Deus, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, essas três tratam do mesmo assunto, ou seja, como cresce o reino de Deus. Então, munidos dessa informação, nós voltamos os nossos olhos para o texto e apreciamos a parábola do grão de mostarda. E Jesus diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Irmãos, hoje nós sabemos que o grão de mostarda não é o menor de todos os grãos. No entanto, para o mundo da época, para aqueles que ouviam Jesus, para eles, o grão de mostarda era o menor de todos os grãos. Então Jesus se apropria dessa ilustração para dizer a eles que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é algo que parece ser insignificante, é algo que é aparentemente irrisório, ou seja, de difícil percepção, ou que não causa a princípio, no seu início, não causa um impacto como causavam outros reinos. A exemplo, quem era o maior reino daquela época? Roma. Roma mandava em absolutamente tudo. Era o grande império. Todos os outros estados, entenda-se, países, temiam a Roma. Então, Roma era o grande centro político daquela época. Então, se você toma, naquela ocasião, o reino de Deus e compara a Roma, do ponto de vista político ou social, você vai notar que Roma é um reino infinitamente superior. Jesus toma o seu reino e compara a um grão de mostarda. Ou seja, é um pequeno grão. No entanto, ele vai florescer, ele vai arborar, ele vai crescer. E
aves de todas as partes vão fazer ninhos nele. É claro que o reino de Deus, irmãos, é a chegada da salvação aos homens, tá? Então, a igreja de Cristo, ela faz parte do reino de Deus, porque ela é a chegada da salvação, ela é o Deus Salvador, é Deus implantando o seu reino em meio a esse mundo. Então, a igreja, ela proclama esse evangelho, ela dá expansão a esse reino como o agente de Deus. Então, o agente de Deus para proclamar esse reino é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pare um pouco, como nasceu? Bom, se o reino de Deus começa com a pregação, Jesus veio e antes dele João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E finalmente Jesus se apresenta. Então João avista e diz: eis o Cordeiro de Deus que eu disse a vocês, é Ele que tira o pecado do mundo. Jesus então, por longos meses, carrega em sua companhia 12 discípulos. Observem como começa. Jesus os doutrina, os orienta, Jesus dá a eles poderes para que eles realizem milagres. Naquela ocasião que eles saíram pelas cidades a anunciar as boas novas. Quando Jesus parte, não há Judas Iscariotes. Ele suicidou, a bem da verdade, Judas Iscariotes, ele só existiu para trair Jesus. Ele nasceu para trair Jesus, Judas. E a Escritura que diz isso. A Escritura chama Judas de filho da perdição. Então os discípulos escolhem Matias para substituir Judas. Matias então ingressa como nesse colegiado de apóstolos. Mais à frente, o Senhor então chama o apóstolo Paulo. Chama Paulo. E ele não muda o nome, não é Saulo que muda para Paulo, é porque Paulo ou Saulo, são a mesma pessoa, tinham duas cidadanias. Então, para uma delas usava-se Saulo, para outra, Paulo. Então, na verdade, não houve uma mudança no nome. Ele tinha os dois nomes, Saulo para uma cidadania, Paulo para outra. E então, esse é o grande apóstolo dos gentios. Em suas viagens missionárias, observem, ele sai a semear o evangelho. Consequentemente, ele planta igrejas. E essas igrejas vão crescendo, vão desenvolvendo. Mas como começou? Semelhante a um grão de mostarda. Um dos menores grãos, e para aquela época, o menor grão, plantado, que foi arborando, foi ganhando volume, robustez. E a consequência disso foi o quê? As aves virem se aninhar nessa árvore frondosa. Observem o verso seguinte, o verso 32. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes para aquela realidade. Mas quando cresce, é maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então a gente precisa observar duas coisas nesse versículo, irmãos. A primeira delas é que o grão de mostarda que se transformava em uma árvore, ele podia chegar até 3 metros de altura. A segunda coisa que a gente precisa observar é que Jesus menciona que as aves dos céus, elas vêm se aninhar nessa árvore. Ou seja, se aninha no reino de Deus. Quando você vai lá em Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, esse versículo explica o que Jesus está dizendo. Ezequiel, capítulo 17, apenas o versículo 23. Observem que curioso. No monte alto de Israel, o plantarei, ele produzirá ramos, dará frutos,
e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele, ou seja, se aninhando entre os galhos, viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Ezequiel 17, verso de número 23. Se o texto não foi projetado, o projete. A questão é, Ezequiel está falando de quê aqui? Daquilo que Jesus está falando lá. Jesus está dizendo que o grão de mostarda, que é o menor, ele cresce, arbora, e vem aves se aninhar nele. Aí Ezequiel, anos atrás, vem mencionando a palavra do Senhor e diz que no alto do monte o Senhor então plantará e produzirá ramos essa árvore, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele, entre os seus galhos, viverão pássaros de todos os tipos e aves de todas as espécies. A questão é, o que é que isso tem a ver com o reino de Deus? Prestem atenção, irmãos. Até aquele exato momento que Jesus falava aos seus patrícios. A questão é, o que era o reino de Deus até aquele momento? Observem que ele estava adstrito a Israel. Mas quando o Senhor é assunto aos céus, o que é que acontece? Há pessoas de todas as partes do mundo que são eleitas de Deus e que fazem parte desse reino. Quem são as aves que se aninham nessa árvore? São salvos de todas as partes. Essas aves, elas vêm e se aninham no reino de Deus, elas fazem parte desse reino. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. O reino de Deus é semelhante a uma semente, a menor de todas naquela ocasião. Ela vai arborar, Jesus estava dizendo isso. E quando ela arborar, se preparem, porque virão aves de todas as espécies e de todos os tipos, e elas vão se aninhar nesse reino. É exatamente o que acontece. Assim é o reino de Deus. Observem que a salvação, ela não está adstrita ao judeu. E Deus não tem dois povos, como alguns pregam por aí afora. Deus tem um único povo. E o Israel de Deus não é aquele que está sofrendo com a guerra. Não estamos negando que lá hajam eleitos, mas estamos dizendo que o Israel de Deus é a igreja de Cristo. Ou seja, salvos de todas as partes do mundo, ouvindo o Evangelho, crerão, salvos não, eleitos, crerão, e os eleitos, crendo nesse Evangelho, serão salvos. E quando salvos, eles estão, como essas aves, se aninhando no reino de Deus. Irmãos, nós fazemos parte dessa bênção, nós fazemos parte. Nós somos um povo que Deus alcançou, como foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos os gentios, aqueles que são de fora de Israel, mas que a graça de Deus, que tinha eleitos em toda parte do mundo e continua tendo, vai alcançar. Nós já fomos alcançados, mas ainda existem eleitos que não foram. Aí eu trago uma aplicação para a nossa igreja. Qual o nosso papel nessa realidade? É tornar esse evangelho conhecido para que os eleitos de Laranjeiras ouçam e creiam, e crendo sejam salvos. Para que os eleitos de Sergipe ouçam e creiam, e crendo sejam salvos. Para que os eleitos do nosso país, no nosso país, ouçam o Evangelho
e creiam, e crendo, sejam salvos. Irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer. Os eleitos de Deus crerão na nossa pregação. Eles foram predestinados para isso. Eleição e predestinação são coisas diferentes. Na eleição, Deus então elegeu aqueles que estariam com Ele na eternidade, aqueles que seriam salvos. Na predestinação, Deus traça o caminho que vai resgatá-los no tempo. E na salvação, eles são convertidos pelo poder da palavra e pela ação regeneradora do Espírito Santo e passam a fazer parte do reino de Deus. Ou seja, eles são aninhados a essa árvore. Então, os eleitos crerão na nossa pregação. É inevitável. Todo eleito crerá no Evangelho. Isso é inevitável. Não tem como mudar. Deus determinou que fosse assim. E assim será. Não há um que o Pai deu ao Filho que será perdido. Não há um sequer. Mas nós precisamos pregar, irmãos. E muitas vezes a gente acha que levar o Evangelho às pessoas, a igreja precisa fazer um grande programa de evangelização para que saiamos todos a anunciar. A pregação do Evangelho, ela é muito mais simples do que nós pensamos. As pessoas que estão ao seu redor, que ladeiam você, elas são o seu campo missionário. Então, se você anuncia o Evangelho a essas pessoas, se a sua vida é uma amostra da transformação que Deus fez em você, esse Evangelho está sendo pregado a todos os que estão ao seu redor. Pare um pouco e pense. Imagine que nos próximos 2 anos, cada um de nós pudéssemos levar 2 pessoas ao conhecimento do Evangelho e essas pessoas fossem convertidas. Sabe o que isso significaria? Na ilustração que estou trazendo, que dentro de 24 meses, a nossa igreja triplicaria de tamanho. Mas pastor, por que isso não acontece? Porque nós suprimimos essa responsabilidade. Muitas vezes achamos que a pregação do Evangelho, ou levar o pecador ao conhecimento de Cristo, é um dever do pastor. E os presbíteros que se somem a ele para ajudar. Ou seja, nós não vivemos como missionários. Nós não temos essa compreensão. O que é pecado? É um pecado que nós cometemos. A nossa igreja peca nisso. Os nossos membros não compreendem que eles são missionários. Mas isso não é por falta de educação bíblica. Porque a educação bíblica nós temos tido. Isso é por falta de disposição para comunicar essa verdade a pessoas que estão ao nosso redor e que estão caminhando para o abismo. Esse é o problema, irmãos. O problema é que nós não compreendemos, primeiro, que nós estamos de passagem nessa terra, um dia o seu tempo chegará ao fim. Você aqui é peregrino, e peregrino é alguém que está de passagem. E a questão é, durante essa sua peregrinação, quantos, por sua vida, chegaram ao conhecimento do Evangelho? Essa é uma pergunta que deve ser feita a cada um de nós, e deve ser respondida com honestidade. Quantas pessoas você levou aos pés do Senhor Jesus Cristo? Você que peregrina, você que está caminhando para Nova Jerusalém. Quantos chegaram ao conhecimento do Evangelho através da sua pregação, de você fazer Cristo conhecido? Irmãos, pasmem, mas muitas vezes, até dos nossos filhos, nós temos omitido isso. Até dos nossos filhos. Muitas vezes nós pagamos para que a criança participe da festinha da escola, quer seja São João, Carnaval, Páscoa, qualquer outra coisa.
mas nós não nos incomodamos que os nossos filhos estejam ausentes da escola bíblica dominical, estejam ausentes do culto ao Senhor. Você sabe o que é que você faz quando você age dessa forma? Você subtrai do seu filho o conhecimento do Evangelho. Você está fazendo com que o seu filho cresça sem conhecer o Redentor, Jesus Cristo. Por quê? Porque você só nega dele irresponsavelmente, agindo contra a sua fé, agindo contra aquilo que a Escritura preceitua. E aí, irmãos, eu me questiono se não seria uma tristeza para qualquer pai não ver o seu filho aninhado a essa árvore que aqui aponta para o reino de Deus. A gente precisa tratar a fé com muita seriedade. E a gente precisa amar as pessoas a ponto de dar a elas o que temos de mais importante. E o que você tem de mais importante não é a sua vida. Sua vida não é o que você tem de mais importante. Não são os seus bens. Não é a sua aposentadoria. O que você tem de mais importante é a graça redentora que lhe alcançou. A graça de Deus é melhor do que a vida. Segunda parábola, a parábola do fermento. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Geralmente, a ideia do fermento, ela também é apresentada num sentido negativo, inclusive pelo próprio Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Mas não é o caso aqui. O fermento aqui não está sendo apresentado numa perspectiva negativa, já que ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está dizendo: o reino de Deus é assim. Então Jesus não usaria uma figura negativa para apontar o reino de Deus, mas uma figura positiva. E se você notar, quando o fermento ele é misturado à massa, ele é imperceptível. Você já percebeu isso? Você pega um punhado de fermento, mistura a uma massa, e no contexto judaico aqui, um punhado, ouça o que eu vou lhe dizer, um punhado de fermento misturado a uma massa produzia pães para aproximadamente 100 pessoas. Então observem o volume que essas pessoas têm em mente quando Jesus pronuncia essa parábola. Porque você, para entender, eu estou lhe explicando. E os salvos aqui estavam entendendo. Tanto é que Jesus não deu explicação a essa parábola, diferentemente do que ele fez com a parábola do semeador e a parábola do joio do trigo. Ele explicou as duas parábolas. Essas duas últimas parábolas, Jesus não deu explicação sobre elas. Então, observem. Eles estão compreendendo, e eles aqui, o que eu me refiro, são os salvos, aquele que Deus abriu o seu entendimento, de que um punhado de fermento misturado à massa o levedaria a ponto de produzir pães para aproximadamente 100 pessoas. Então, quando eles ouvem essa parábola, eles estão entendendo que o reino de Deus tomará um volume muito grande. Eles estão compreendendo isso. Mas algo que é imperceptível como o fermento misturado à massa é justamente o que dá volume a essa massa. E esse pão, ou essa massa, ele não cresce de fora para dentro. Observem, como cresce o pão? Como cresce uma massa fermentada? Ela cresce de dentro para fora. Então o volume que ela toma não é inverso, não é de fora para dentro, ela cresce de dentro para fora. Sabe o que significa a palavra igreja? Que no grego é eclesia, significa chamados para fora.
Você lembra da ordem que Jesus deu no livro de Atos aos seus discípulos, capítulo 2? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Perguntaram os discípulos. Será este? É agora, finalmente, que nós seremos libertos do Império Romano ou de qualquer outro império, teremos autonomia? A pergunta deles era essa. Vocês lembram a resposta de Jesus? Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. Notem que a missão que Jesus dá à igreja é uma missão centrífuga. Ela parte do centro para as extremidades. O mesmo acontece com levedar da massa. Ela leveda de dentro para fora. A missão começa primeiro dos que estão próximos para os mais distantes. Isso aqui, irmãos, traz uma lição muito preciosa para nós. Me preocupa como pastor quando eu tenho a sensação que a nossa igreja se incomoda em crescer. E o crescimento que eu me refiro não é espiritual, mas é o crescimento numérico. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já tratei disso em uma pastoral, em uma EBD, e nós estamos tendo um culto que está sendo filmado e essa pregação vai ser disponibilizada. Então, roupa suja a gente lava em casa, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas me preocupa uma igreja que talvez ela se sinta incomodada com a presença de muitas pessoas. Porque quando isso acontece, essa igreja está adotando um comportamento antibíblico. A ordem natural da igreja é o crescimento, irmãos. Não estamos falando de um crescimento explosivo. Não estamos mencionando aqui um crescimento que ele cresce em um dia e murcha em outro. Estamos mencionando um crescimento natural. Por exemplo, se você tem um filho, você espera naturalmente que o seu filho cresça. Você não chega para um filho e diz assim: filho, cresça. Você não faz isso. Sabe por quê? Porque o que é inerente à vida de uma criança é o crescimento. As crianças crescem. Ainda ontem nós fomos visitar um casal amigo, não é, um casal de amigos, e acho que eles tinham uns 6 meses que não viam a Meli. E quando viram, ficaram espantados. O esposo disse bem assim: cresce rápido, não é? Esse é o curso natural. O crescimento é o curso natural de tudo aquilo que tem vida, irmãos. Irmãos, como igreja, nós não podemos deixar de nos sentir à vontade, e não me refiro a nada relacionado ao pecado. Nós não podemos nos sentir incomodados se chega gente, um grupo, uma família nova à igreja. Porque se isso lhe incomoda, você está agindo contra a Escritura. A ordem natural de uma igreja que tem vida é o crescimento. Mas não é apenas isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero te alertar para quem você tem sido dentro da sua casa. E aí eu vou citar alguns exemplos, embora também fiz na pastoral. Mas esse é mais ameno. Quando nós criamos ocasiões para aproximar o seu ente querido da igreja, porque isso não desperta em você a compreensão que o seu papel precípuo é ser essa ponte entre ele e o conhecimento do Evangelho.
Pastor, exemplifique, o senhor está sendo muito filósofo ou filosófico. Eu explico. Todo mundo sabe, irmãos, que quando nós iniciamos, há mais de 10 anos atrás, encontro com jovens, a nossa iniciativa era edificá-los e evangelizar aqueles que não eram crentes. Todos sabem que quando nós organizamos alguma programação para casais, a iniciativa é edificar os de dentro e evangelizar os de fora. Só nesses dois exemplos me cabe uma pergunta: por que você que é crente não compreende que não se trata, de um lado, mera diversão, de outro, mero jantar? Por que você que é esposa não se esforça para inserir e aproximar o seu marido da realidade da igreja? Já que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você que é pai e que talvez ou ainda não iniciou algum processo de sofrimento com seu filho, ou seu filho tem lhe trazido algumas angústias na adolescência, por que você não se empenha para que ele esteja inserido em meio à igreja do Senhor? Irmãos, isso nos espanta, porque isso acaba por ser o reflexo de uma igreja que aparenta não ter o desejo pelo crescimento. O problema de tudo isso é que damos amostras de sentido contrário ao reino de Deus. Esse é o problema. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que quando você não se preocupa e não trabalha pelas pessoas que desconhecem o Evangelho, você peca. Você torna a graça de Deus desconhecida. Você faz com que os homens sejam ignorantes com relação ao reino de Deus. Os primeiros a serem evangelizados devem ser os que estão mais próximos de nós. São esses que nós investimos primeiro. São esses que nós investimos primeiro. E assim sucessivamente a igreja vai crescendo. O campo missionário da nossa igreja, a princípio, é a nossa cidade. É a nossa cidade. Nós investimos primeiro aqui. Nós proclamamos primeiro aqui. Quando nós tivermos condições, ou quando ganharmos mais robustez, nós vamos investindo nas cidades vizinhas. Porque o reino dos céus cresce de dentro para fora. Se você ama a sua família, mas eles não conhecem o Evangelho por você, talvez o seu amor seja de palavras alçadas ao vento, mas não de atitudes. A principal atitude de quem ama e conhece o reino de Deus é fazer com que os seus tenham a oportunidade de conhecer também. Você sabe quantas vezes por semana eu oro pelos meus familiares que não conhecem o Evangelho? Todos os dias eu oro por eles. Ainda hoje no carro eu vinha dizendo aos que me acompanhavam: se eles vierem ao culto, eu não tenho nenhuma outra programação depois do culto. A minha programação será eles. Eu abro mão de tudo para que eles ganhem a oportunidade de serem evangelizados. É assim que você tem que pensar. Você não deve medir esforços para patrocinar ou levar alguém, ou estreitar os laços dessa pessoa com a igreja. Porque a vontade de Deus, irmãos,
é que aqueles que são eleitos, que estão próximos a nós, sejam os primeiros alcançados pela nossa pregação. Mas, lamentavelmente, nós não fazemos dessa forma. Precisamos confessar o nosso pecado e abandoná-lo. Para concluir, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 34 e 35. Mais uma vez, Mateus vai externar por que Jesus falava por parábolas. Verso 34. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. O que foi que o profeta disse? Abre aspas. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 78, versículo 2. Salmo 78, verso de número 2. Olha o que está escrito. Aqui está a profecia. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Pastor, desde quando existe o reino de Deus? Desde a eternidade, quando Deus escolheu os seus eleitos. Esse reino está no tempo, sendo pronunciado pela igreja, para que aqueles que são eleitos ouçam e creiam. E a consequência de crer é o quê? Ser salvo. Eles ouvem e creem, e crendo, são salvos. E sendo salvos, estão se aninhando no reino de Deus. Pessoas de todas as partes, de Laranjeiras, de Santa Rosa, Riachuelo, Coreia do Norte, Bangladesh, Vietnã, de todas as partes do mundo, os eleitos ouvirão e crerão, e crendo serão salvos. E sendo salvos, no reino de Deus, estarão aninhados. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos coloquemos de pé para a oração final e a conclusão desse culto. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos enquanto povo do Senhor, primeiramente a nos arrependermos dos nossos pecados, de quando fomos negligentes e não anunciamos as boas novas, das vezes que achamos que a nossa pregação era irrelevante para o nosso ente querido. Perdoa-nos das vezes que omitimos a verdade, que é a Tua palavra, daqueles que nos ladeiam. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor, que tenha compreensão de que cada crente é um missionário. Mas não apenas isso. A nossa seara é o lugar onde o Senhor nos inseriu. Mas não apenas isso. A nossa igreja ter sede de proclamação e ter o coração alegre para receber pessoas de fora. Ajuda-nos, meu Deus, a não nos intimidarmos quando a igreja estiver repleta de pessoas que nos são estranhas. Lamentavelmente temos pecado nisso. Deus, muda conceitos equivocados, mentes cauterizadas. Muda, Senhor, conceitos que pelo Teu Espírito não foram implantados em nós. Comportamentos que lembram mais o inimigo das nossas almas, a carne e o mundo, que o que preceitua a Tua palavra. Nós não podemos, meu Deus, fugir da igreja quando temos visitantes. Nós não podemos nos esconder quando pessoas de fora enchem a nossa bancada. Tenha misericórdia de nós. Cura em nós
isso que mais parece um câncer. Retira de nós esse mal. Nos ajude a ser uma igreja que se alegra, que acolhe, que ama e proclama as boas novas. Uma igreja que vibra com o crescimento. Uma igreja que se alegra com os que nos visitam. E uma igreja que se faz presente em meio àqueles que estão entre nós. Meu Deus, corrige esse comportamento de fugirmos dos de fora. Cura-nos desse câncer maligno, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.